Muito bem, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos aqui em Curvelo, no Circuito dos Cristais, para conhecer a nova Rampage. Essa daqui que é a versão Laramie Turbo Diesel, que não tem o seu preço revelado enquanto a gente está gravando esse vídeo, mas julgo que esta versãozinha aqui vai custar mais ou menos seus 250 a 260 mil reais. Então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo, ative as notificações e compartilhe com todo mundo, porque hoje vocês vão saber se isso daqui se trata de uma Ram autêntica ou é apenas uma Fiat Toro maior. Então pessoal, essa daqui é um modelo feito na base da Fiat Toro, assim como o Jeep Renegade, Compass, inclusive também o Commander, tudo usa a mesma plataforma, mas aqui no caso da Rampage, o trabalho foi melhorado. Então a gente tem uma picape mais larga, mais comprida, mais alta, para atender às normas da Ram e também a ideia de projeto deste carro. Então, sim, de fato, usa a mesma base de uma Fiat Toro, mas com melhorias. Ela é 40 milímetros maior, mais larga no caso, então a gente está falando de um carro 4 centímetros mais largo, o que trouxe mais estabilidade e essa imponência para a caminhonete. A gente tem aqui esses detalhes mais abaloados na caminhonete. Esta versão Laramie tem um apelo mais luxuoso, então muito cromado, que eu acho que agrada mais o público. Então nós temos essa grade cromada na parte superior, com um detalhe cromado aqui embaixo, o nome Ram cromado também. Neste prata eu acho que compôs um estilo bem mais luxuoso também para a caminhonete, que inclusive nós temos esse detalhezinho das luzes dinâmicas com o DRL aparecendo aqui. Nós temos essa sobrancelha que chama muita atenção e deixa ela bem mais comprida também. Então a grade bem Ram, realmente nada de uma Fiat Toro aqui e tudo mais. E ao longo do vídeo eu vou contar se ela tem um porte de uma Hilux, um porte aí de uma caminhonete média, ou se é realmente uma média full size ali, né? A gente já vai chegar lá. Na parte inferior nós temos esses faróis de neblina que também seguem LED com conjunto de corner lights. Sensor de estacionamento dianteiro, esse detalhe na parte inferior prateado na versão Laramie também da caminhonete. E mais ao centro, nós temos esse detalhezinho aqui, que ele de série já conta com um conjunto ADAS, que é o assistente de frenagem autônoma, sensor de ponto cego, assistente de faixa, frenagem autônoma, tudo fica posicionado exatamente aqui. Então, de série, a picape é muito completa. Ela só tem um pacote de opcionais que eu vou contar para vocês ao longo do vídeo. Então a gente tem, né, uma expressão maior, uma picape mais larga, chama muita atenção a caminhonete em si. Ela tem partida remota também, ó. Eu vou até fazer isso para vocês notarem como que é. Então a gente apertando aqui, ela tem a partida remota. Lembrando que essa daqui é uma unidade 2.0 turbo diesel que eu já vou chegar e mostrar os detalhes. Mas vocês estão vendo aí a partida remota, apertando mais uma vez, ela desliga automaticamente. Isso serve para refrigeração da cabine e uma série de coisas. Então, de fato, olhando para a caminhonete, você não vê muito de uma Fiat Toro aqui, mas sim de uma picape mais independente. A proposta da Rampage é ser como se fosse o Renegade para Jeep. Então a Rampage é o Renegade para Ram. É o carro que vai dar acesso a todo mundo, ter a oportunidade de ter uma Ram, não de meio milhão de reais, mas pela metade desse preço, mais ou menos na faixa dos 250 mil. Então aqui, nesta versão Laramie Turbo Diesel, a gente tem um conjunto Multi-Air 2.0, já conhecido de outros modelos da marca. Equipado inclusive na Fiat Toro, no Jeep Renegade, Commander, Compass. Aliás, Renegade não usa mais essa motorização, mas usava. É um 2.0 turbo diesel com 170 cavalos de potência, 38,8 kg de torque máximo, um pouquinho mais de ajuste, seguindo basicamente o mesmo ajuste que a gente tem no Commander, um pouco mais esperto também o carro, justamente pelo porte, né? Então você tem um conversor de torque mais espertinho aqui, uma turbina um pouquinho mais bem ajustada, para você trazer essa potência. Sempre com tração integral 4x4 e transmissão automática de 9 velocidades, pessoal. O 0 a 100 não foi divulgado para a gente, mas esse modelo aqui deve girar mais ou menos na casa dos 8 segundos. Então tá aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, a motorização padrão a gente já conhece, muito robusta, segura também. E aqui o projeto um pouquinho mais bem trabalhado, então a gente tem algumas capas aqui justamente para você não ter muita aparência do motor, uma manta acústica aqui também para, enfim, ajudar na redução do ruído e deixar a picape mais silenciosa, então a gente percebe um trabalhinho maior aqui nesta Rampage. Então, bem interessante. Em breve a gente vai andar nessa versão, a gente não vai poder conhecer agora as diesel para poder andar, mas depois a gente vai andar e tirar os nossos números, mas aqui só para vocês conhecerem que inclusive a versão de entrada da Rampage é turbo diesel. No caso ali da versão Rebel e essa daqui que é a Laramie, sendo a topo de linha turbo diesel no caso. E de perfil para vocês entenderem o porte dessa caminhonete. De fato, ela é maior do que a Fiat Toro, mas um pouco
pouco menor do que as médias. Ela tem 5,2 metros de comprimento, 2,99 metros de entre-eixo, que é praticamente o mesmo entre-eixo da Fiat Toro. Isso é uma limitação de plataforma, então não pode crescer muito nesse sentido. A altura também aqui eu tenho 1,75 m, ela está mais ou menos na minha altura, 1,77 m mais ou menos. E pneus ali de 18 polegadas com apelo cromado, justamente porque a gente está falando de uma versão mais luxuosa. Freio a disco nas 4 rodas, pneus 235 de perfil 65, então ela é mais bojudinha, mais confortável. Lembrando que, pessoal, é muito importante dizer, o tuning de suspensão, o set de suspensão desse carro é completamente diferente da Fiat Toro. Usa uma base muito parecida por conta do mesmo projeto, mas você tem um ajuste de suspensão, de amortecedor e uma série de coisas específicas para esse carro. Então, todo o set de suspensão aqui é específico para a Rampage. Então você tem esse detalhezinho aqui, mais na cor do carro, as rodas de liga leve num estilo mais clean, mais luxuoso. Por conta de todo o modelo Ram, a gente tem este detalhezinho aqui, então nós temos a nomenclatura Ram Turbo na região do capô, para dar esse ar mais interessante. Um easter egg posicionado aqui, que é o carneiro, o bode, e o retrovisor é cromado com repetidor de seta, sensor de ponto cego, que é um ponto muito importante, e as molduras dos vidros são todas cromadas, assim como a maçaneta, para puxar esse apelo mais luxuoso, que inclusive conta com o sistema keyless. Então aqui a gente tem um trancamento dessa forma, e colocando a mão aqui, a gente abre ela novamente. Ela não vai fazer isso agora porque ela está no modo acessório ali dentro, né? A gente deixou as luzes acesas para chamar um pouco mais de atenção, mas aqui você consegue ver um pouco desse porte. E ela é uma picape monobloco, assim como a Fiat Toro. Então você tem este detalhezinho aqui que puxa exatamente o lado de segurança do projeto. Então esse detalhezinho aqui, ó, essa curva é que puxa a caçamba para cima para ela não ter aquele efeito de torção, né? Então isso daqui é o detalhe de projeto da caminhonete. Ela não tem nenhum tipo de Santo Antônio e nem capota marítima nessa versão que vocês estão vendo aqui. E aqui atrás eu quero chamar um ponto muito interessante, mas para a gente ter um pouco de luz aqui, a gente vai virar caminhonete. Já aqui atrás, a gente tem uma picape mais alta na tampa. Então chama bastante atenção isso, você tem uma impressão realmente de porte nela aqui mais interessante. As lanternas possuem esta assinatura em LED. E uma outra coisa, como eu falei para vocês no começo do vídeo, isso aqui é um projeto nacional desenvolvido pela Stellantis do Brasil. E um ponto curioso, para uma homenagem aos Estados Unidos, a lanterna tem essa assinatura. Então aqui nós temos a luz de ré, umas estrelinhas, e aqui o detalhe da bandeira dos Estados Unidos. Então ficando mais em 3/4, vocês conseguem perceber mais esse design da bandeira dos Estados Unidos posicionada exatamente aqui. Então aí ficou uma homenagem e um easter egg também bem interessante. Aqui nós temos a nomenclatura Laramie, nomenclatura Ram e o 4x4 posicionado nessa região. Pelo apelo mais luxuoso, o para-choque tem um acabamento metalizado aqui. Então é lata, justamente para você ter um apelo mais de luxo, com sensor de estacionamento na parte inferior. E nós temos a câmera de ré posicionada exatamente aqui na maçaneta da tampa da caçamba. Uma outra coisa, comparada à versão gasolina dessa caminhonete, você não tem os escapes aparentes. Então você tem exatamente o recorte aqui posicionado no para-choque, mas você não tem o escape aparente aqui no caso. Bom, uma outra coisa, a gente está falando de uma Ram, de uma picape mais luxuosa e uma série de coisas. Então nós temos a abertura da caçamba por aqui, ó. Então apertando 2 vezes, nós temos a abertura da tampa da caçamba com amortecedor, o que é um ponto muito importante. Ela tem essa molinha a gás, tanto para você abaixar quanto para você subir a tampa da caçamba. Então, ó, ponto bem importante. E contando sobre a caçamba em si. No caso da diesel, são mais ou menos 1.050 kg na capacidade de carga. Lembrando que, com a tampa fechada, você tem 1,45 m aqui de comprimento, mais ou menos 1 metro de largura e uns 50 a 60 centímetros de altura, totalizando quase 1.000 litros de capacidade e os 1.050 quilos de capacidade de carga, ao contrário das versões gasolina, que tem apenas 750. Então, um ponto importante, nós temos aqui 2 porta-copos, então você pode sentar aqui e apreciar um pôr do sol ou coisa do gênero e deixar aqui a sua bebida posicionada dessa forma. Então, como eu falei para vocês, a gente tem o detalhezinho aqui com a mola a gás, então fica bem mais macia e você consegue abrir e fechar, ó, com uma mão. Um ponto bem importante. Gostei bastante, ela vem com protetor de caçamba de série e também a iluminação ali para você ter um apelo mais premium, mais luxuoso. Afinal, você pode usar ela em qualquer momento, com ou sem luz, então você tem iluminação interna na caçamba para ajudar isso. Agora vamos para o que mais interessa também nesta Rampage, que é mostrar o interior dela, e aí vocês vão saber se ela é realmente uma picape de luxo barata
ou se é pelo menos uma Fiat mais tunada. Então, abrindo a porta traseira, mostrando para vocês que aqui ela imita um acabamento em couro, mas é plástico, tá? Aqui também segue em plástico. Uma maçaneta prateadinha. Aqui nós temos um acabamento em material marrom, mas ó, plástico duro. E só aqui na região do cotovelo você tem material macio. Um couro sintético, né, no caso. Vidros elétricos automáticos em todas as portas. Detalhe aqui do sistema de som, que aqui vem alguns dos opcionais. São 3. Iluminação ambiente, sistema de som Harman Kardon e banco elétrico. Lembrando que a RAM ainda não falou quanto custa esses opcionais, tá? Só estou falando que são os únicos 3. O resto que vocês estão vendo são itens de série. Sentando aqui, eu acho que é o ponto importante também para a gente contar, que, pessoal, como ela tem 2,99 m de entre-eixo, usa a base da Toro, ó, é meio apertado. Falar que ela é mais luxuosa, mais espaçosa, não é o caso. Então você realmente tem uma impressão interna muito próxima ao que é da Fiat Toro. Então você tem aqui o espaço meio que na conta dos joelhos, temos saídas de ar aqui com 4 tomadas USB, sendo 2 tipo C e 2 USB normal. Você tem 7 airbags de série e nessa versão aqui Laramie você tem acabamento no couro sintético, tanto o marronzinho quanto o couro preto para dar esse ar mais luxuoso, mais refinado para a picape. O teto também tem uma nova forração, material macio, mas é creme nessa versão aqui. Então você percebe um apelo de luxo, mas por dentro, pelo menos na parte traseira, parece só uma Fiat Toro mais bem acabada, na minha opinião, né? Não tem nada assim tão específico para esse modelo. Já aqui na frente as coisas melhoram um pouquinho. Então nós temos o acabamento em material macio nessa região, aqui um detalhe mais prateadinho, que poderia seguir na parte traseira, na minha opinião, já que a gente está falando de um carro mais premium. Maçaneta prateada, o detalhe do sistema de som Harman Kardon, como eu falei para vocês, é um opcional. Rebatimento elétrico do retrovisor, comandos dos vidros elétricos aqui, ó, que é o mesmo de um Jeep Compass, né, por exemplo. E aqui, nessas duas regiões, a gente tem o acabamento em material macio. Aqui embaixo, como iluminação indireta, nós temos a luz ambiente, que também é opcional, que segue por essa região aqui também do console. O banco elétrico, como eu falei para vocês, também é opcional, são 12 ou 16 vias, se eu não me engano. E aí nós temos o banco com esse misto em 2 tons, um marronzinho com um preto, para dar esse ar mais refinado para a caminhonete. Sentando aqui, pessoal, a posição de dirigir não muda comparado a uma Fiat Toro. Então você tem um para-brisa bem inclinado, uma impressão meio de você estar muito mais alto do que deveria, sabe? De repente você poderia abaixar um pouquinho aqui, ó, mas mesmo assim ainda você tem um pouco dessa impressão, porque o capô é muito alto. Então você tem uma impressão de precisar erguer o banco para você enxergar, né? A não ser que você seja uma pessoa mais alta. Aí as coisas mudam, mas do contrário você percebe isso. A empunhadura é muito boa, então você consegue ajustar aqui, ó, profundidade e altura, um modo muito interessante. Mas assim, sentando aqui, você parece que está numa Toro e num Commander ao mesmo tempo. Isso porque o console é muito parecido. A gente tem essa linha aqui do console superior igualzinha a do Jeep Commander, por exemplo, com essa saída de ar, esse acabamento aqui. Então assim, por dentro ela é uma migração de um Jeep Commander com uma RAM. Você tem a buzina aqui, alguns detalhes, mas assim, a grosso modo, você enxerga muita coisa de um Jeep Commander aqui dentro. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, cada função desta aqui, que é a versão Laramie da caminhonete. Bom, então aqui dentro, a chave é uma chave RAM, um ponto muito importante, eu acho que a chave diz muito sobre um carro. Então, ó, a chave RAMzinha aqui, os comandos de abertura, partida remota, trancamento, inclusive para você achar a picape. A gente pode deixar ela aqui e dar a partida por botão. Então aí, acionando essa picape, vamos só ligar o ar-condicionado aqui que vocês não têm ideia o calor que está fazendo aqui no interior de Minas Gerais, pessoal. É um calor para cada um aqui. Então vamos dar um grau nesse ar-condicionado. Vocês já estão vendo digital de 2 zonas. Então aí um ponto muito importante. Vamos deixar tudo certinho aqui, ó, para a gente poder climatizar a caminhonete. E vamos contar do console em si. Como eu falei para vocês, muito parece um Commander, principalmente daqui, ó. A gente olhar daqui para cima, não muda nada comparado a um Commander. Então temos o palco do sistema de som Harman Kardon, que é um ponto importante do opcional que eu falei para vocês. Então material macio. Essa região aqui, essa mesa, é um material em plástico duro, mas com uma textura diferente. Ao contrário de outras RAM que você tem um porta-luvas aqui, essa não tem. O acabamento segue em couro nessa região, temos uma nomenclatura RAM exatamente aqui, aqui também em couro e nessa região aqui também. Então tudo certinho, tudo bem feitinho aqui, achei legal. Porta-luvas com amortecedor, então aí facinho também, né? A gente está falando de um carro mais premium. A central multimídia, ela é horizontal e não vertical.
De acordo com o engenheiro que eu estava conversando, apesar da arquitetura elétrica desse modelo usar uma tela desse jeito, né, mais horizontal e não vertical, segundo eles, a nova RAM elétrica que foi apresentada também tem esse conceito aqui. Então, seguindo o que vai ser os novos modelos, a gente tem o mesmo layout de central multimídia. Claro que eu acho que muitas pessoas imaginavam a tela verticalizada, como já tem na Fiat Toro e nos demais modelos da RAM. Mas, no caso da RAM Rampage, você tem esse design. As saídas de ar aqui na parte inferior também, aí igualzinho do Commander, não tenho o que falar. E essa peça aqui, ó, do ar-condicionado e dessas teclas aqui inferior, a gente pode encontrar ela, por exemplo, na Fiat Toro, no caso. Então aqui a gente tem esses detalhes. Ao contrário das versões gasolina, a diesel não tem função Sport, tá? Então aqui a gente não tem a função Sport ou RT, mas temos assistente de faixa e sensor dianteiro e traseiro posicionado aqui. Mais para trás, nós temos essa manopla giratória, como acontece em outros modelos da marca. Então aí, uma manopla giratória, algumas ficam posicionadas aqui, essa fica aqui no console, com freio de mão eletrônico e comandos de auto-hold, controle de tração e estabilidade, assistente de faixa e a 4x4 reduzida. Ele não conta com modos off-road de condução como acontece em outros modelos do grupo, inclusive nessa plataforma. Aqui no caso da Rampage você tem um modo de tração integral e no máximo você consegue ligar a reduzida, tá? Não muda nada com relação a modo de neve, lama, gelo, enfim, essas coisas. Não tem no caso aqui da Rampage. 2 porta-copos, que é aquele que sai, então aí, isso nasceu no Fastback, por exemplo. E nós temos aqui este detalhezinho do apoio de braço corrediço, que tem o símbolo da RAM aqui e um baú. Então você tem um baúzinho aqui, para você colocar algumas coisas, ponto importante. Nós temos um carregador sem fio, um porta-chaves e um ponto importante, tá? Essa tela conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E para você poder refrigerar o seu telefone e não esquentar, ficar mais lento e prejudicar tudo, inclusive a bateria do telefone, eles colocaram uma saída de ar aqui. Então você tem uma saída de ar-condicionado bem em cima do telefone para manter ele numa temperatura ideal de funcionamento. Ele tem um console estilo flutuante, então aqui embaixo nós temos uma luz de iluminação ambiente com porta-objetos e mais 2 tomadas USB, sendo uma tipo C e uma USB normal. Elas ficam posicionadas bem aqui embaixo, então você tem um fio passando aqui, pode deixar posicionado. Se você quiser usar o CarPlay, o Android Auto, simplesmente carregar o telefone com fio. Então fica tudo aqui. Então aqui nós temos os comandos de ventilação e aqui de volume, então ficam aqui com as temperaturas, então você tem um fácil acesso dessa forma. Lembrando que sempre vai aparecer um pop-up aqui em cima, falando temperatura e força de ventilação quando você estiver aplicando ela, tá? Então isso sempre vai aparecer. Aqui em cima nós temos a central multimídia com o Apple CarPlay e o Android Auto sem fio, detalhes de climatização. Então aqui configurações da picape também, então você pode ajustar trancamento, partida remota, claro, escuro do tema. Então aqui, ó, tá vendo? A gente pode melhorar aí a visibilidade da maneira que você acha melhor. Inclusive ele conta com GPS nativo, com informações de radares, que eu acho muito legal também. Então um GPS com comandos por voz muito inteligente. E ele tem função Alexa. Acontece que a função Alexa do carro, na verdade, você só consegue usar quando você não está com espelhamento. Então é um negócio legal, mas no fim não é muito prático, porque para você usar isso você não pode usar nem o Android Auto, nem o Apple CarPlay. Mas, por exemplo, se você estiver com o modo Alexa ativado, você pode pedir pelo telefone para abrir o portão da sua casa ou já ligar um cômodo específico antes mesmo de você entrar. Então é tudo integrado, é muito legal isso, mas poderia ter uma funcionalidade melhor, na minha opinião. É muito legal as funções, mas para você fazer funcionar isso, você tem que desativar o espelhamento. Então é legal, mas o espelhamento eu acho que é mais importante no caso para a maioria dos motoristas. Então tá aí, né, para você conferir, você pode ajustar aqui a configuração da tela, você pode colocar outros detalhes aqui de layout se você quiser, mas eu achei muito legal. É o mesmo sistema operacional que a gente encontra nos demais modelos da marca, desde um Fiat Pulse até o Commander, é tudo igual aqui, mas com um layout específico para a RAM. E o painel de instrumentos, na minha opinião, foi melhorado. Por quê? É o mesmo sistema que a gente tem no Commander e no Compass, mas com uma grafia bem melhor, bem mais nítida. Então nós temos o contagiros ali com o velocímetro e várias outras funções aqui do painel de instrumentos. Temperatura do câmbio, da água, TPMS, lembrando que esse modelo tem Arla, né, porque é um diesel, modo de economia, então aqui você tem várias outras funções que você consegue manusear, mas você não tem um tema para trocar em específico, tá? Você não consegue manusear isso na realidade, mas você tem aí algumas visualizações bem interessantes. E aqui você tem alguns outros modos também para você mexer se você quiser. Lembrando que ele tem assistente de faixa, frenagem autônoma e sensor de ponto cego, então é um pacote ADAS completo aqui no caso, com ACC também posicionado aqui. Pedal Shifts, que é a primeira RAM no mercado brasileiro com Pedal Shifts. Acendimento automático dos faróis com iluminação da altura do faixa aqui, você pode selecionar da maneira que você quiser. Você também tem ajuste de iluminação interna, sensor de chuva
e o retrovisor crepuscular na parte superior, lembrando que ele tem iluminação em LED. O único ponto que ficou faltando, na minha opinião, como um carro premium de luxo, é o teto solar, que de acordo com a Jeep, eles falaram que o cliente não queria, o que não faz nenhum sentido na minha opinião. Estou falando de um carro de luxo, um cliente mais premium, com certeza uma boa parcela dos clientes pagariam aí seus 10 mil reais por um teto solar. Se pagam isso num Jeep Compass, por que não pagariam na Ram, que é uma marca mais premium? Mas de acordo com a Stellantis, os clientes da Ram não fazem questão disso. Para mim não faz o menor sentido, mas está aí a explicação. Lembrando que o volante é revestido em couro com a nomenclatura Ram aqui, e nós temos o carneiro nessa região, um volante que imita uma costura em couro bem bonita. E os comandos aqui atrás de áudio, como a gente já conhece de outros modelos da Stellantis. Então, no resumo, pessoal, o acabamento interno é muito bom, mas não é tão exclusivo da Ram, se você olhar a grosso modo. Tem muita coisa aqui de Fiat Jeep espalhadas, mas algumas coisas são de Ram. Essa central é dedicada para o carro, a buzina aqui é dedicada para o carro, assim como o volante, um painel de instrumentos mais exclusivo, e aqui também. Mas se você olhar como posições de comando, você vai ver que o Commander tem esses comandos exatamente aqui, o freio de mão exatamente aqui, a manopla do câmbio fica exatamente aqui, os comandos do ar-condicionado aqui embaixo, e essas peças igualzinha, né, de um Fiat Toro, por exemplo, os comandos aqui de um Compass, mas eles deram um jeito e apresentaram uma cara de Ram aqui para essa caminhonete. Então tá mostrando para vocês aí como que é o interior dessa picape. E com tudo que eu falei aqui para vocês, se trata de uma Ram Rampage ou apenas uma Toro bombada? Ou como diria meu amigo Guilherme Maia, que está aqui na minha frente, meu primo, uma Torona? Quero saber de vocês aí, deixem nos comentários que eu quero saber, porque olha, ao mesmo tempo que eu acho um produto Ram, eu acho que tem muita coisa aqui que não é da Ram em específico. Mas em breve a gente vai andar nesta versão diesel, lá em São Paulo, tirar os números, e aí vocês vão saber como se comporta a Ram Rampage diesel no uso rodoviário e urbano. E a gente vai tirar os números de 0 a 100, frenagem e retomada também, para a gente saber como que é esta picapona aqui da Ram, ou a picapinha da Ram também no caso. Então pessoal, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.